Boa noite. Boa noite. Rosa Weber, presidente do TSE, decide ainda hoje se um único relator vai julgar o registro dos pedidos de impugnação de Lula. Os recursos contrários à candidatura do petista à presidência já chegam a 6. Lava Jato prende Edson Menezes, ex-presidente do Banco Prosper. Ele é acusado de pagar propina ao grupo de Sérgio Cabral, do MDB, no processo de leilão do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Vazamento de gás na Vila Mariana assusta moradores. O local é o mesmo onde 2 prédios estão interditados há 10 dias por riscos estruturais. Eduardo Cunha quer pagar multa da Lava Jato com dinheiro depositado em conta bloqueada na Suíça. O Ministério Público Federal é contra e diz que o dinheiro desviado pelo ex-presidente da Câmara deve ser devolvido ao Estado. Falta de emprego afeta quase 28 milhões de brasileiros. Os dados do IBGE apontam ainda que mais de 3 milhões procuram emprego há mais de 2 anos. E morre nos Estados Unidos a rainha do soul. A cantora Aretha Franklin é considerada uma das mais poderosas vozes da história da música. O Jornal da Gazeta está no ar. Na semana passada, o muro de um prédio na Vila Mariana desabou e 2 edifícios vizinhos ficaram interditados por riscos estruturais. Hoje, mais um susto. Um grande vazamento de gás interditou outros 4 prédios. Era tanto gás que parecia até um chafariz. As imagens feitas por um morador mostram a intensidade do vazamento, mas foi o cheiro forte que alertou a vizinhança. De repente, a gente foi informado que tinha que desocupar o prédio do jeito que estava. Consegui pegar cachorro e sair. O vazamento aconteceu por volta das 11h30 da manhã. 2 viaturas dos bombeiros foram acionadas, a rua bloqueada e pelo menos 4 prédios ficaram interditados. Os moradores, entre eles muitos idosos, esperaram na calçada pela liberação e ficaram revoltados com a falta de atenção. A gente não teve um respaldo da empresa que está fazendo a manutenção no prédio, nem da Defesa Civil, nem de ninguém. A gente só sofreu um bloqueio da GCM, que disse que a gente não poderia acessar. Esse foi o segundo susto em 10 dias, por motivo diferente do da semana passada, mas, de novo, os moradores aqui da rua Nicolau de Souza Queiroz se viram sem poder voltar para casa, com a roupa do corpo, aguardando por horas para poder retornar. O problema de agora, segundo a nota da Comgás, foi causado justamente pela empresa contratada para reparar o dano do prédio, que apresentava risco de desabamento. No dia 7 de agosto, o muro do edifício Nelma tinha desabado. Desde então, os 2 edifícios vizinhos na Vila Mariana, na zona sul da cidade, estão interditados por riscos estruturais. A Comgás afirma que eliminou o vazamento de gás e, por isso, os outros 4 prédios que tinham sido bloqueados hoje acabaram liberados quase 4 horas depois. Segundo os moradores, a Solotrate, empresa responsável pela manutenção, estava no local com maquinário pesado, inclusive para perfuração, desde ontem. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e também com a empresa Solotrate, mas não tivemos resposta. Apesar da decisão do Tribunal de Contas do município, que suspendeu a licitação para a concessão do estádio do Pacaembu, a Prefeitura de São Paulo recebeu propostas de empresas interessadas em administrar o local. Esta manhã, a comissão de licitação chegou a se reunir e recebeu propostas de 4 interessados. Mas por causa da ordem do Tribunal de Contas do município, os envelopes não puderam ser abertos e não há prazo para o anúncio do ganhador. O TCM suspendeu o processo de concessão do estádio do Pacaembu porque encontrou problemas no edital. Outro entrave vem do governador de São Paulo. Márcio França alega que 2/3 do terreno pertencem ao Estado e que ele não foi consultado. Ele está falando de um terreno, de uma escritura de 80 anos atrás, da década de 30, que já foi superado. O Estado mesmo, o Procurador-Geral do Estado já havia se manifestado, o pessoal responsável lá por parcerias e concessões. O Estado não tem nenhuma condição de provar a posse daquele local. A intenção é conceder o estádio a uma empresa privada durante 35 anos, em troca do pagamento de pelo menos 37 milhões de reais. O edital prevê a derrubada do tobogã, que é a arquibancada de alvenaria atrás do gol, para a construção de um edifício de 8 andares. O prédio pode vir a abrigar um hotel, escritórios ou uma faculdade.
Com isso, a capacidade do estádio será reduzida de 40 mil para 26 mil pessoas. A prefeitura enfrenta ainda a resistência da Associação dos Moradores do Pacaembu, que entrou na justiça para suspender a concessão. Os vizinhos querem que o edital especifique que shows e outros eventos são proibidos aqui. Eles não concordam com a derrubada do tobogã e nem com a construção de um prédio tão alto. No bairro do Pacaembu, no máximo 10 metros, que é o que diz as resoluções de tombamento. E aqui eles permitiram 28 metros. Você só pode construir uma vez a área do terreno. E no caso aqui do Pacaembu, eles estão dobrando, eles estão permitindo 2 vezes a área do terreno. Então tem essas irregularidades que precisam ser corrigidas, precisam ser arrumadas para que aí a concessão possa continuar. Pelo cronograma do programa de desestatização anunciado pelo ex-prefeito João Dória, atual candidato ao governo pelo PSDB, já deveria estar nas mãos de empresas privadas o primeiro conjunto de parques, que inclui o Ibirapuera. Mas o edital foi suspenso em julho para retirar da concessão as áreas que pertencem ao Estado. Também os 22 cemitérios. O projeto foi barrado durante 7 meses pelo Tribunal de Contas, que apontou irregularidades no edital. Outro alvo de questionamentos do TCM foi o processo para a venda do complexo do Anhembi, o que impediu que o leilão programado para dezembro fosse realizado. A previsão é de que a nova data seja ainda em 2018. A Lava Jato no Rio prendeu o ex-presidente do Banco Prosper, acusado de pagar propina ao grupo liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Segundo os procuradores, Edson Menezes teve a prisão preventiva decretada após investigação de pagamento de propina no processo de leilão do Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Berge. Em 2006, durante a gestão Rosinha Garotinho, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, foi contratada pelo governo do Rio para fazer um estudo sobre o valor de mercado do Berge, que seria leiloado. A FGV subcontratou o Banco Prosper para ajudar na consultoria, mas os leilões fracassaram. Em 2010, por decisão de Sérgio Cabral, o Berge ganhou o direito de administrar a folha de pagamento dos servidores do Estado. No ano seguinte, o Bradesco pagou R$ 1 bilhão pelo Banco do Rio e mais 800 milhões de reais pela folha de pagamento do funcionalismo fluminense. A operação de hoje teve como base a delação premiada de Carlos Miranda. O operador financeiro do ex-governador do MDB disse que o Bradesco comprou o Berge de forma lícita, mas que o Banco Prosper pagou 6 milhões de reais ao grupo de Sérgio Cabral. Em depoimento, Miranda disse que parte do repasse teria sido feito em dinheiro em espécie e a outra metade em garrafas de vinhos que custam mais de $1.000 cada. A Força-Tarefa da Lava Jato investiga a participação da FGV no esquema. Para os procuradores, a contratação da Fundação Getúlio Vargas foi apenas para encobrir o verdadeiro contratado, o Banco Prosper. A FGV negou qualquer irregularidade. Diz que o leilão do Berge foi realizado de forma transparente. O Bradesco afirma que a transação foi realizada numa licitação pública, conduzida pela Bolsa de Valores e aprovada pelo Banco Central. Edson Menezes, além de comandar o Banco Prosper, foi presidente da antiga Bolsa de Valores do Rio. A defesa dele diz que a prisão viola a legislação brasileira e que é equivocada porque se baseia em delação sem provas. Cabral também nega a acusação. O ex-governador, que está preso desde novembro de 2016, já foi condenado na Lava Jato 6 vezes. As penas já ultrapassam os 123 anos de cadeia. A presidente do TSE, Rosa Weber, vai decidir ainda hoje se um único ministro vai relatar o pedido de registro e também as 6 impugnações da candidatura do ex-presidente Lula. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que o Tribunal Superior Eleitoral comece a contar o prazo da defesa do petista. A candidatura de Lula ao Planalto foi protocolada ontem, quase no fim do prazo. Logo após o PT registrar o ex-presidente como candidato à presidência da República, Raquel Dodge pediu ao TSE que o petista seja impedido de disputar. A procuradora-geral argumenta que Lula está inelegível devido à condenação em segunda instância no caso do triplex. Em documento enviado ao TSE, Dodge afirma que a defesa de Lula já tomou ciência da impugnação, porque se manifestou no processo pedindo que a corte declare
quem será o relator do pedido do registro. Ontem o tribunal sorteou o ministro Luiz Roberto Barroso para relatar o processo. Os advogados querem saber se Barroso vai ficar com o caso ou se a análise deve passar para o ministro Admar Gonzaga, sorteado para ser o relator das impugnações. O PT quer que a relatoria fique com Gonzaga. Em 2010, o ministro foi advogado do Partido dos Trabalhadores na primeira campanha de Dilma Rousseff. Em 98, Admar trabalhou com o tucano Fernando Henrique Cardoso. No ano passado, já como ministro do TSE, votou contra a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Lula está preso em Curitiba numa sala especial na sede da Polícia Federal desde abril. A pena dele, no caso do triplex, é de 12 anos e 1 mês de prisão. Líder em todas as pesquisas eleitorais, o ex-presidente estaria impedido de disputar a presidência com base na lei da ficha limpa. A legislação barra candidatos condenados em segunda instância. No entanto, a palavra final deve ficar a cargo da Justiça. Se Lula for barrado, o PT deve colocar como cabeça de chapa o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A vice ficaria com a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB. E hoje o petista sofreu uma nova derrota judicial. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou mais um recurso do petista. Os ministros negaram os embargos de declaração apresentados contra a decisão que manteve condenação do ex-presidente. Mais uma rodada de perguntas e respostas com parte dos presidenciáveis está acontecendo hoje em São Paulo. O evento é promovido por um grupo de mulheres executivas no dia em que, oficialmente, começaram as campanhas eleitorais de 2018. A repórter Fernanda Azevedo acompanha. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela, boa noite a todos. Pois é, 7 candidatos à presidência da República iniciaram esse primeiro dia da campanha eleitoral aqui em São Paulo, respondendo a questões de uma plateia predominantemente feminina. Estão aqui nesse evento que acontece num teatro logo aqui ao lado: Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, Marina Silva, da Rede, Vera Lúcia, do PSTU, João Amoedo, do Novo. Eles estão respondendo a questões elaboradas pelo Grupo Mulheres do Brasil, que foi criado em 2013 por 40 executivas, entre elas Luísa Trajano, ex-presidente do Magazine Luiza, e Sônia Hess, ex-presidente da Dudalina. Bom, os outros candidatos que não vieram ao evento também tiveram agenda hoje. O cabo Daciolo, do Patriotas, participa de um grupo de orações no Rio de Janeiro. Guilherme Boulos, do PSOL, está dando entrevistas para a TV Record aqui em São Paulo. A agenda de Jair Bolsonaro, do PSL, não foi divulgada. E uma outra informação: o Tribunal Superior Eleitoral negou hoje a participação do ex-presidente Lula no debate da Rede TV amanhã. O ministro Sérgio Banhos entendeu que a prisão de Lula está ligada com questões criminais que não podem ser analisadas pela Justiça Eleitoral. O petista está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, no caso que envolve o triplex em Guarujá. E lembrando que os debates eleitorais aqui da TV Gazeta, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter, já estão com datas marcadas. Os candidatos à presidência da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 18 horas. E os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, no domingo, também às 18 horas. Voltamos ao estúdio. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O que se percebe aí é uma espécie de guerra da velocidade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, quer acelerar o julgamento do requerimento para o registro da candidatura de Lula pelo PT com apoio do PCdoB. A Raquel Dodge alega, com toda a razão, que o caso já está devidamente explicado e que o PT já esperava pela impugnação. Aliás, compareceram 6 lá no protocolo do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o PT insiste em ganhar tempo porque o ex-prefeito Fernando Haddad é um candidato muito fraco e o Lula é o candidato mais forte de toda a disputa, uma vez que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas, né? Então o PT quer adiar, quer ganhar tempo, né? Como aquele jogador de futebol que cai fora do campo e vem rolando para dentro do campo para evitar que o juiz prossiga o jogo, né?
A procuradora Raquel Dodge está coberta de razão, porque ela defende, no contexto judiciário, no Ministério Público, eleitoral inclusive, ela defende o cidadão. E o interesse do cidadão não coincide com o interesse do PT e especificamente com o interesse do Lula. O cidadão de boa vontade, o cidadão bem informado, que quer decidir na eleição, ele precisa saber logo se Lula é candidato ou não. Se, afinal de contas, vale a lei da ficha limpa ou não vale. Então, qualquer tentativa de prorrogar, tentativa de fazer cera, merece um cartão amarelo da justiça, né? Eu diria a você, meu caro telespectador da TV Gazeta, que a megalomania do Lula é uma coisa espantosa, porque o que ele quer é se fazer presente na campanha, né? Com isso, ele afeta o PT, é um grande prejudicado por essa decisão estúpida de apresentar a candidatura de um candidato inelegível, né? Afeta os petistas, outros do partido, que têm as suas carreiras e ambições políticas interrompidas por esse processo. A esquerda sempre foi desunida no Brasil e sempre se uniu prestando vassalagem ao PT, como está agora. Agora, prejudica fundamentalmente a cidadania, o Estado de Direito, a democracia. Não é assim que se faz o jogo democrático. Eu volto terça-feira, depois do fim de semana frio, hein? Direto ao assunto. Até. Uma outra candidatura do PT também foi contestada, mas no Tribunal Regional Eleitoral. O advogado Mariel Marra fez o pedido, questionando a candidatura da ex-presidente Dilma ao Senado por Minas Gerais. Segundo Marra, a Constituição prevê que um presidente da República condenado por crime de responsabilidade deve ficar inelegível para qualquer cargo público por 8 anos. Nem Dilma, nem o PT se manifestaram sobre o assunto. A Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, no Morumbi, e o edifício Comandante Lineu Gomes, no centro, ambas obras do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, foram tombadas esta semana. Nossa equipe foi até esses 2 marcos arquitetônicos da capital para contar um pouco de suas histórias. Um edifício comercial no centro da cidade e uma casa de alto padrão no bairro do Morumbi, na Zona Sul. Além de projetos modernistas assinados por Oswaldo Arthur Bratke, um dos mais importantes arquitetos urbanistas da história de São Paulo, as 2 construções têm agora algo mais em comum. São os novos prédios tombados da capital paulista. O processo de tombamento é sempre um processo de escolha. Então é uma avaliação do que é mais relevante dentro daquela região da cidade, dentro daquele estilo de arquitetura. Desde a indicação, o processo de tombamento durou 14 anos e levou em conta as características das obras e a importância do autor delas. As 2 construções fazem parte dos mais de 500 projetos de Oswaldo Arthur Bratke na capital paulista. Com 22 andares, o edifício Comandante Lineu Gomes, inaugurado em 1961 na Avenida São Luís, é, aparentemente, um prédio comercial sem muitos atrativos, mas ele marca um período de transformação da área onde foi erguido. O projeto ele é do final da década de 50, num momento em que a Avenida São Luís ela já estava passando por uma mudança, estavam começando a chegar uma série de edifícios de escritório. O edifício Lineu Gomes ele foi construído para ser um edifício de comércio e serviço. Então no térreo você tem uma área comercial e o edifício você tem salas de escritório. Já a casa de Maria Luísa e Oscar Americano, que hoje abriga um museu, é um ícone paulistano da arquitetura moderna. Em uma grande área verde, a residência, entregue em 1952, se destaca pela beleza das formas, as grandes janelas por onde entra a luz natural e a harmonia dos espaços internos com a natureza. Com o tombamento do edifício Comandante Lineu Gomes e aqui da casa de Maria Luísa e Oscar Americano, São Paulo chega a 3.072 construções protegidas pelo município. Além de casas e edifícios, tem também praças, viadutos, conjuntos esportivos, projetos que, preservados, ajudam a contar a história do desenvolvimento da cidade e do modo de vida dos paulistanos ao longo de décadas. Proteger a cidade é privilegiar quem vive nela. São Paulo precisa de mais carinho, precisa de mais atenção. E a gente está aí, é a grande metrópole do Brasil e a gente precisa preservar isso para a nossa história.
Estudantes de escolas estaduais de São Paulo fizeram hoje um protesto na Avenida Paulista contra a reforma do ensino médio promovida pelo governo federal. O protesto, que começou no vão livre do MASP no início da manhã, ocupou uma das faixas da Avenida Paulista, complicando o trânsito na região. Os manifestantes ocuparam totalmente a pista sentido Consolação da Avenida, depois mudaram para as faixas em direção ao Paraíso. Por volta das 11 horas, eles saíram em marcha até a Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, com cartazes que pediam a revogação da reforma do ensino médio promovida pelo governo Michel Temer. A proposta foi sancionada pelo presidente em fevereiro e o ato de hoje foi coordenado por entidades estudantis como UNE e UMES. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje em Salvador que a Polícia Civil do Rio negou a ajuda da Polícia Federal na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. O crime completou hoje 155 dias sem solução. Raul Jungmann esteve hoje na capital baiana para a reunião do Colégio Nacional de Segurança Pública. Após o encontro, o ministro disse que as forças policiais do Rio recusaram a oferta de participação da Polícia Federal nas investigações do caso Marielle. Segundo ele, a cúpula da Polícia Civil Fluminense disse que não era necessário mais reforço na equipe que investiga o caso e que o crime será solucionado em breve. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados em um atentado no mês de março deste ano. As mortes completaram 155 dias sem solução. A Anistia Internacional cobrou uma posição das autoridades fluminenses sobre o caso. Mas as investigações sobre o crime são tratadas como sigilosas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual. Hoje, o Tribunal de Justiça do Estado também determinou uma multa de 100 mil à rede social Facebook, caso a empresa não retire do ar as publicações com ofensas a Marielle. O Facebook chegou a recorrer da decisão da primeira instância, alegando impossibilidade de monitorar as publicações sem que as autoras da ação informassem os endereços dos sites ofensivos. Mas o TJ ratificou a decisão da primeira instância e obrigou o Facebook a iniciar rapidamente a remoção das novas postagens ofensivas a parlamentar. A intervenção federal no Rio de Janeiro completou 6 meses sem conseguir os resultados esperados. Segundo o Observatório da Intervenção da Universidade Cândido Mendes, foram feitas até hoje 360 operações, envolvendo 170 mil militares e policiais. Mas as ações não conseguiram diminuir a violência. Nestes 6 meses foram registrados 4.500 tiroteios e 30 chacinas. Pelo menos 600 pessoas foram mortas em ações policiais e 50 PMs e um militar foram assassinados. Em nota, o Gabinete da Intervenção Federal informou que há uma tendência de redução da violência nos próximos meses. Gravações feitas com autorização da Justiça mostram criminosos do PCC discutindo o pagamento de propina para policiais para não serem presos. Um dos chefes da facção criminosa teve que pagar 50 mil reais. O Jornal da Gazeta teve acesso aos áudios. Sai da mão dos caras ontem de madrugada, né, irmão? A Tigre pegou 50 mil. Mano, porra. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o relatório final de um inquérito da Polícia Civil indica que criminosos com alto poder de decisão dentro do PCC pagam de forma recorrente propinas a policiais civis e militares. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual de São Paulo, a voz flagrada nas gravações é de Adriano Hilário dos Santos. Ele foi um dos denunciados com base na Operação Echelon, feita em parceria entre a Polícia Civil, o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária. Adriano Hilário, que atualmente está preso na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, estaria negociando com policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, enquanto ainda estava em liberdade. Ainda de acordo com a Folha, as informações do relatório foram compartilhadas com os setores de inteligência das corregedorias das Polícias Civil e Militar e dos sistemas penitenciários de outros estados. Em outros trechos de conversas telefônicas, Adriano Hilário, também conhecido como Kaique, é flagrado autorizando a morte de um integrante de uma facção rival. Manda um vídeo aqui, mano, arranca a cabeça desse cara fora, pô. Cortou fora, arrancou fora. Arrancou. Aí, mas enterrou direitinho.
Ah, falei pra tacar fogo lá, jogar em qualquer canto. Além disso, ele seria o responsável por manter uma rede de tráfico de drogas na Baixada Santista. E aí, Lavião? E aí, parceiro? Levou alguma paradinha pra nós aí? Não, o que acontece? Já chegou uma tonelada. Com base na Operação Echelon, 75 pessoas foram denunciadas. Segundo as secretarias da Segurança Pública e Administração Penitenciária, 51 estavam detidas em unidades prisionais. Até o mês passado, as investigações resultaram na apreensão de mais de 1 tonelada de drogas e no esclarecimento de 13 homicídios. Nós não conseguimos localizar a defesa de Adriano Hilário dos Santos, citado na reportagem. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, quer pagar multa da Lava Jato com dinheiro depositado em conta bloqueada na Suíça. A multa do ex-deputado do MDB com a Lava Jato é de $1,5 milhão. Esse teria sido o valor da propina recebida por Cunha. O dinheiro está depositado em contas na Suíça e, segundo os procuradores da Força Tarefa de Curitiba, ele usou essas contas para receber propina do negócio que a Petrobras fez com o campo de petróleo em Benim, na África. A defesa pediu ao juiz Sérgio Moro que faça a transferência dos valores para quitar a multa. O Ministério Público Federal é contra, diz que o dinheiro deve ser devolvido ao Estado, por se tratar de produto de crime. Neste caso, sobre Benim, Eduardo Cunha foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-deputado está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Além desta pena, ele também foi condenado numa outra ação penal a 24 anos e 10 meses de prisão por corrupção na Caixa Econômica Federal. O MDBista sempre negou as acusações. Agora é para valer. Começou o período permitido à propaganda eleitoral dos candidatos que vão concorrer a cargos públicos nas eleições de outubro. A partir de hoje, os candidatos têm que seguir uma série de regras que foram estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Já está permitida a distribuição de folhetos e também o uso de adesivos nos vidros e lataria dos carros. Mas é proibido dar camisetas, chaveiros e bonés para o eleitor. Colagens de cartazes e fotografias só podem ser feitas em paredes e muros de estabelecimentos e casas que pertençam à iniciativa privada, desde que haja autorização espontânea e gratuita do proprietário. As pinturas estão proibidas. As campanhas podem usar também bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. Carreatas e comícios também estão autorizados das 8 da manhã à meia-noite, mas só podem veicular discursos e o jingle da campanha. Shows de artistas não podem acontecer. Uma novidade dessa campanha será a possibilidade dos candidatos arrecadarem dinheiro através de campanhas de financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais. Mas os sites que vão receber as doações devem estar cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. O horário eleitoral gratuito em rádio e televisão começa no dia 31 de agosto. Até lá, os candidatos podem fazer propaganda gratuita na internet, em site oficial próprio do partido e coligação e em blogs e redes sociais. O eleitor pode ajudar nesta fiscalização e denunciar nos sites do Tribunal Regional Eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral. Se confirmadas as irregularidades, os candidatos estão sujeitos a multas e, se eleitos, podem até ser cassados. O Ministério Público pode dividir em 2 ações o processo em que o candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, do PSDB, é investigado por improbidade administrativa. Uma para apurar o recebimento de R$2 milhões por meio de Caixa 2 na campanha de 2010 e de R$8.300.000 na disputa de 2014. Em ambas, o tucano concorreu ao cargo de governador e venceu. O dinheiro não teria sido declarado à Justiça Eleitoral. O nome de Alckmin foi citado em delações de ex-executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato. Ontem, Alckmin prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo. A defesa do tucano negou qualquer irregularidade e disse não descartar a possibilidade de pedir o arquivamento da investigação. No exílio, ex-integrantes do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela condenaram o presidente Nicolás Maduro a 18 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, o caso Odebrecht. A condenação é apenas simbólica porque os juízes estão exilados.
De acordo com a acusação, o presidente recebeu dinheiro da empreiteira brasileira Odebrecht para sua campanha eleitoral em troca de favorecimento em contratos de obras e também quando era ministro de Hugo Chávez. A empresa teria pago 98 milhões de dólares em propina a funcionários do governo da Venezuela entre 2006 e 2015. O Tribunal Paralelo também multou Nicolás Maduro em 60 milhões de dólares, decretou a perda de seus direitos políticos e emitiu simbolicamente uma ordem de captura internacional contra ele. Esse tribunal no exílio tem 13 juízes e 20 suplentes. Eles foram indicados pela Assembleia Nacional, controlada pela oposição, para o Tribunal Supremo de Justiça. O governo de Maduro cancelou a nomeação e os juízes fugiram para Colômbia, Panamá, Chile e Estados Unidos. A Polícia Federal lançou hoje a Operação Eleutéria contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo em zonas urbanas. A ação foi feita em conjunto com o Ministério do Trabalho. Os alvos foram oficinas de costura tanto na capital paulista quanto no ABC, na Grande São Paulo, onde há exploração de mão de obra. Uma das quadrilhas investigadas aliciava e transportava trabalhadores de cidades do interior do Ceará para serem vendedores ambulantes de laticínios em São Bernardo do Campo. Essas pessoas eram mantidas em alojamentos em condições degradantes. Outros 2 grupos criminosos aliciavam estrangeiros em albergues municipais, prometendo emprego formal no ramo de costura. Mas quando levadas às oficinas, as vítimas eram obrigadas a assinar contratos nos quais estavam previstos diversos gastos. Os auditores do trabalho resgataram as vítimas e os criminosos vão responder por tráfico de pessoas, sujeitos a apenas de 4 a 8 anos de prisão, mais multa. Falta emprego para quase 28 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Os dados são da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Esse estudo também apontou que mais de 3 milhões de pessoas procuram emprego há mais de 2 anos. O número representa cerca de 24% do total de desempregados no país, que já são 13 milhões de pessoas. Essa população, que procura emprego há mais de 2 anos, é equivalente, por exemplo, a toda a população do Uruguai ou toda a população de Brasília. Segundo o IBGE, este é o maior número da série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 2012. O estado do Amapá é o que tem o maior número de pessoas desempregadas e que buscam recolocação há mais de 2 anos. Quase 50% dos desempregados de lá estão nesta condição. Aqui em São Paulo, os dados do IBGE apontaram que 830 mil pessoas procuram emprego desde 2016. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, o segundo trimestre teve um aumento de 238 mil pessoas que estão desempregadas há mais de 2 anos. O número de brasileiros que desistiram de procurar emprego também foi recorde. Atingiu 4 milhões e 800 mil pessoas. São 203 mil a mais que no primeiro trimestre. Também o número de subocupados subiu para 6 milhões e meio de pessoas. No primeiro trimestre, eram 2 milhões e 200 mil brasileiros nestas condições. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A taxa de desemprego já esteve em nível bem mais alto que o atual. Em março de 2017, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. No fechamento do segundo trimestre agora, eram 13 milhões. Mas isso nem de longe significa uma melhora mais expressiva. Inclusive porque a composição do mercado de trabalho, como nós vimos, anda piorando bastante. Até as contratações com carteira assinada diminuíram. Os últimos dados do IBGE apontam para uma subutilização maior, com mais gente na informalidade, trabalhando por conta própria, fazendo bico. E o pior é esse número recorde de desalentados, das pessoas que desistiram de procurar uma vaga diante das dificuldades que vem enfrentando por saber que a situação está muito complicada. É um dado a ser observado com atenção, porque reflete as condições do país. A economia brasileira não teve o impulso que se esperava em termos de crescimento. O clima é meio de frustração. Só isso já atrapalha bastante qualquer reação mais firme do emprego. Se previa uma expansão da economia de até 3% este ano. As projeções
projeções mais recentes indicam menos de 1,5%. Há a possibilidade até de a economia ter tido uma contração no segundo trimestre com a greve dos caminhoneiros, como indicou já o IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central. O dado oficial do IBGE sai no final do mês. E ainda estamos perto das eleições, o que gera incertezas, muita expectativa. Sem saber ao certo o que esperar da gestão da economia a partir do ano que vem, os empresários acabam adiando as decisões de investimento e também de contratação. Daí esses números ruins do mercado de trabalho, que podem até melhorar daqui para o final do ano, mas nada que provoque uma alteração mais significativa das condições do emprego no país. Isso só deve acontecer se o próximo governo conseguir estabelecer um clima de maior confiança que estimule a retomada dos investimentos. São os investimentos empresariais e infraestrutura que poderão alavancar um crescimento mais acelerado da economia, mesmo com a necessidade de um aperto pesado nas finanças públicas. Boa noite. O presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória para abrir linha de crédito com dinheiro do FGTS para todos os hospitais da Santa Casa do Brasil e também para os hospitais filantrópicos. De acordo com a proposta, os bancos federais poderão oferecer financiamentos para esses hospitais com taxas de juros máxima equivalentes às adotadas para financiamentos habitacionais, ou seja, de até 8,66% ao ano. A China anunciou hoje a retomada de negociações comerciais com os Estados Unidos. Pequim informou que o vice-ministro do Comércio chinês vai se encontrar com o subsecretário do Tesouro americano ainda no fim do mês. As novas negociações devem diminuir as tensões entre os países com as maiores economias do mundo. Em julho, os Estados Unidos instituíram tarifas punitivas sobre 34 bilhões de dólares em bens importados da China. Em retaliação, a China tomou medidas contra importações dos Estados Unidos. A disputa de tarifas entre os dois países envolveu bilhões de dólares e pôs em risco os mercados financeiros do mundo todo. Mais de 300 jornais americanos reagiram contra os comentários do presidente Donald Trump sobre divulgação de notícias falsas. Jornais como The New York Times, The Boston Globe, Chicago Sun-Times, entre outros, criticaram os ataques de Trump em relação à mídia, destacando em seus editoriais a importância da imprensa livre. A campanha foi lançada entre as editoras em resposta aos constantes comentários do presidente americano sobre publicações desfavoráveis a ele. Trump tem chamado os meios de comunicação de inimigos do povo. Na Turquia, a moeda nacional começou a se estabilizar depois de medidas tomadas pelo governo e a promessa de investimento no valor de 15 milhões de dólares do Catar. O líder do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, prometeu investir na economia da Turquia para canalizar o dinheiro para os mercados financeiros e bancos do país. A decisão aconteceu após encontro com o presidente Recep Tayyip Erdogan ontem em Ankara. Com o investimento, a Turquia descartou a ajuda do Fundo Monetário Internacional para conter a crise econômica no país, intensificada pela duplicação de taxas aplicadas ao aço e alumínio impostas pelos Estados Unidos. Em resposta, o governo de Erdogan instituiu medidas restritivas para produtos americanos. Hoje, o governo de Trump afirmou que está pronto para aplicar mais sanções caso a Turquia não liberte o pastor norte-americano que está preso no país. Corrigindo, o investimento do governo do Catar na Turquia foi de 15 bilhões de dólares. E o sol apareceu tímido hoje por aqui. Tivemos mais um dia de muita nebulosidade e chuviscos. E muito frio, né? Os termômetros não passaram dos 18 graus e à noite deve ser mais fria. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Para essa sexta-feira, a previsão ainda é de tempo chuvoso e frio aqui na capital paulista. Segundo a meteorologia, até domingo, o sistema de alta pressão que está em alto mar força o vento a levar umidade e um ar mais frio, principalmente para o leste do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nas outras áreas do Sudeste, teremos períodos de sol intercalados com chuva. Essa previsão vale também para o litoral sul e sudoeste da Bahia e em boa parte de Goiás. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais?
Olha, na capital catarinense, os termômetros vão ficar entre 13 e 20 graus, com muita nebulosidade amanhã. Em Curitiba, tempo ainda fechado, com mínima de 10 e máxima só de 15 graus, bem friozinho por lá. Em BH, não faz mais que 23 graus, com chuvas a qualquer hora, assim como em Salvador, mas por lá faz calor de até 28 graus à tarde. Para São Paulo, temos poucas mudanças previstas, viu? A faixa leste do estado ainda fica nublada, com possibilidade de chuviscos em alguns momentos e temperaturas mais baixas. E há possibilidade de chuvas também, mas com muitas aberturas de sol no norte do estado. A máxima vai aos 25 graus em Franca, aos 27 em Barretos e aos 28 em São José do Rio Preto. No litoral, mínima de 16 e máxima de 21 graus em Santos e também em Caraguatatuba. E o sol só volta a dar as caras, inclusive aqui na capital paulista, no final de semana, viu? Nessa madrugada de sexta-feira, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 18 graus. No sábado, as temperaturas devem ficar entre 14 e 22 graus por aqui, com sol entre nuvens. E no domingo esquenta e o tempo abre mais, máxima de 25 graus. O senador e candidato ao governo do Rio pelo Podemos, Romário, teve uma casa penhorada pela Justiça para pagar uma dívida de 20 milhões de reais de um bar de que ele era proprietário. Mas o imóvel luxuoso não teria sido declarado na lista de bens entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Fazenda suspeita de lavagem de dinheiro. A casa fica em condomínio de luxo na Barra da Tijuca e custa 6 milhões e 400 mil reais. Além do imóvel, também foram penhorados carros, uma lancha e quase 5 milhões de reais de um plano de previdência privada da irmã de Romário, Zoraide de Souza Faria, também ré na ação. A mansão não consta nos bens listados ao TSE, apesar de ter sido declarada por Zoraide à Receita. Mas a antiga proprietária afirma que o imóvel foi vendido a Romário. Segundo reportagem do jornal O Globo, um relatório elaborado em maio pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda teria identificado indícios de lavagem de dinheiro. Romário teria usado a conta em nome da irmã para ocultar movimentações. Ao jornal, Romário disse que nunca pegou dinheiro público e que as notícias recentes sobre a sua vida financeira têm o intuito de prejudicá-lo na corrida eleitoral. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dos números do desemprego no Brasil. O IBGE acaba de divulgar uma conta alarmante. O Instituto informa que no segundo trimestre deste ano eleitoral de 2018, faltou trabalho para 27,6 milhões de brasileiros. A conta inclui, além de desempregados, gente que cansou de procurar ocupação e subempregados, que gostariam de trabalhar mais horas para aumentar a renda. O drama salta dos números. 12,9 milhões de desempregados, 4,8 milhões de infelizes que desistiram de lutar por uma vaga, muitos por falta de dinheiro até para pegar o ônibus. 6,5 milhões de esforçados que mal conseguem encher a geladeira e pegam em lanças por algumas horas adicionais de trabalho. 3,3 milhões de almas que se dizem disponíveis para a labuta. Diante desse cenário dramático, com a crise no mercado de trabalho a pino, a grande dúvida nacional é se um presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro poderá disputar a poltrona de presidente da República. Está comprovado que a decadência é o único empreendimento que prospera neste país empregocida. O fundo do poço é, no Brasil, apenas mais uma escala rumo às profundezas. Boa noite. Daqui a pouco, a busca por vítimas da queda de uma ponte em Gênova, na Itália, subiu para 38 o número de mortos. Até já. Neste domingo tem muita emoção no Mesa Redonda. É fim de primeiro turno. Será que o tricolor paulista se mantém líder do Brasileirão? Confira os detalhes ao vivo do Morumbi. Fique de olho em todos os lances com o Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Até 31 de agosto, a Prefeitura promove a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Ligue 156 ou acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de São Paulo. Seu direito de saber é nosso dever. Tem gente que fala na Folha
que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta opiniões, fechada com os fatos. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Hoje a noite é de decisões para os paulistas na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O Palmeiras enfrenta o Bahia e o São Paulo enfrenta o Colón da Argentina, precisando vencer por 1-0 para levar a partida para os pênaltis. Nos jogos de ontem, o Santos foi eliminado nos pênaltis e o Corinthians levou a melhor em cima da Chapecoense. Veja os gols. O Santos precisava vencer o Cruzeiro para se classificar para a próxima fase. Mas Thiago Neves marcou para o time mineiro aos 11 minutos de partida. No fim do primeiro tempo, Gabriel arriscou de longe e deixou tudo igual no Mineirão. Aos 38 do segundo tempo, o Santos conseguiu a virada com Bruno Henrique. O placar de 2-1 levava a decisão aos pênaltis, mas antes disso a polêmica entrou em campo. O árbitro encerrou o jogo em um contra-ataque claro a favor do Santos. Os jogadores ficaram revoltados. Na confusão, o goleiro reserva Vladimir foi expulso. O jogo então foi para as penalidades e aí o goleiro do Cruzeiro, Fábio, chamou a responsabilidade. Ele defendeu todas as cobranças do time da Vila Belmiro, levando os torcedores da Raposa à loucura em Belo Horizonte. Do outro lado, Vanderlei não pegou nenhuma e o Cruzeiro acabou ficando com a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Em Chapecó, aos 38 minutos, Jadson bateu falta da esquerda e encobriu Jandrei, fazendo 1-0 para o time paulista. Foi o primeiro gol de falta do Corinthians em 2018 e o único da partida. Com a vitória, o alvinegro vai enfrentar o Flamengo na outra semifinal da Copa do Brasil. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. Para quem gosta de futebol bem jogado, a partida em Chapecó foi um castigo. Já para o corintiano, pelo menos, há o que comemorar. A vaga para as semifinais da Copa do Brasil. A classificação foi garantida num gol sem querer de Jadson, que ao cobrar a falta pelo lado esquerdo do campo, encobriu o goleiro mandando a redonda para a rede, embora a intenção inicial fosse cruzar. O 0-0 parecia desenhado e bastava ao alvinegro. Mas, na realidade, o jogo não merecia mais do que isso mesmo. Nota 0. O placar só se movimentou por causa do acaso. Uma lástima. Projetando o futuro, pela frente nas semifinais, o Corinthians será o Flamengo, equipe bem mais qualificada que a Chapecoense, que venceu o Grêmio por 1-0 no Maracanã. E o retrospecto não é nada favorável para o clube do Parque São Jorge. Em jogos de mata-mata, o Timão só eliminou o rival uma vez pelo Brasileirão de 1984. De lá para cá,
eliminações na Copa do Brasil em 1989, Rio-São Paulo em 1997 e Libertadores em 2010. Para quebrar esse tabu que já dura 34 anos, o Corinthians vai precisar de muita inspiração, mas muita mesmo. Algo que certamente faltou numa noite fria de quarta-feira. Boa noite. Na Itália, equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos em Gênova. Segundo o jornal italiano La Stampa, a concessionária da ponte que caiu adiou a manutenção da estrutura. O novo balanço aponta 38 mortos e 16 feridos. 9 estão em estado grave. Os bombeiros trabalharam durante a noite em busca de mais sobreviventes. Até 20 pessoas ainda podem estar desaparecidas. Ao menos 26 mortos já foram identificados. Mais de 600 pessoas tiveram suas casas condenadas pelo desabamento. O governo italiano declarou estado de emergência em Gênova e responsabilizou a operadora Autostrade do grupo Atlantia, controlado pela família Benetton, pelo desabamento da Ponte Morandi e aplicou uma multa de 150 milhões de euros. Segundo o jornal La Stampa, um relatório da própria concessionária alertava para a degradação grave do viaduto. Obras de reforço de uma viga foram adiadas para depois das férias de verão. O Grupo Atlantia administra mais de 5.000 quilômetros de rodovias na Europa, principalmente na Itália. Aqui no Brasil, associado ao Grupo Bertin, tem a concessão de mais de 1.500 quilômetros de rodovias em Minas Gerais e São Paulo. Um avião da Latam precisou fazer um pouso de emergência agora à noite por causa de uma ameaça de bomba. O avião saiu de Lima, no Peru, com destino a Santiago, no Chile. Depois de um alerta de autoridades chilenas, o pouso precisou ser feito no aeroporto de Pisco, no sul do Peru. Ninguém ficou ferido e a situação já foi controlada. Nos Estados Unidos, bispos pedem ao Vaticano que investigue o ex-cardeal Theodore McCarrick, acusado de abusar sexualmente de crianças. A organização que representa os bispos católicos americanos pediu que o Vaticano investigue as denúncias contra o ex-cardeal de Washington, que renunciou ao cargo no mês passado, depois de várias acusações de abuso nos Estados Unidos. O pedido foi feito depois de um relatório apontar 300 padres pedófilos e mais de 1.000 abusos contra crianças acobertados pela igreja nos últimos 70 anos na Pensilvânia. O ex-cardeal Theodore McCarrick também viveu no estado antes de ir para a capital. Em comunicado, o Vaticano disse sentir vergonha e tristeza pelos casos de abuso sexual pelos quais mais de 300 padres e líderes religiosos no estado americano da Pensilvânia são acusados de encobrir e cometer crimes há mais de 70 anos. A igreja disse que as vítimas devem saber que o Papa está ao lado deles e que os que sofrerão são prioridade. Morreu hoje nos Estados Unidos, aos 76 anos, a cantora norte-americana Aretha Franklin, considerada a rainha do soul music e uma das maiores divas da música mundial. Ela sofria de câncer no pâncreas. Aretha Louisa Franklin foi mais que uma simples cantora. Ela foi definida pela revista New Yorker como a mais poderosa voz da história da música norte-americana depois da Segunda Guerra Mundial. O timbre potente e inigualável da artista começou a ser lapidado em corais de igrejas negras de Detroit, onde o pai dela era pastor batista. Aos poucos, a jovem cantora deixou a música gospel e foi tomando as paradas de sucesso com canções até hoje tocadas nas rádios, como Amazing Grace e I Say a Little Prayer, dos anos 60, tempo em que os negros lutavam por direitos iguais aos dos brancos. Com o assassinato de Martin Luther King, Aretha encampou, através da música, a luta pelos direitos civis das comunidades afro-americanas. A música Respect se tornou um hino do movimento feminista negro daqueles tempos, com frases do tipo: "Tudo o que eu estou pedindo é um pouco de respeito quando você voltar para casa." Ela fazia shows beneficentes para a comunidade negra e chegou até a se oferecer para pagar a fiança da ativista Angela Davis, presa por protestar por direitos civis dos negros nos anos 70. Nas músicas, Aretha cantava as próprias dores, pois também foi vítima de violência doméstica nos 2 casamentos que teve. Com 18 prêmios Grammy, Aretha Franklin foi a primeira mulher negra a estampar a capa da revista Time, onde foi coroada a rainha da soul music.
Ela está entre os 4 nomes da música americana que tiveram mais de 100 canções no topo das paradas de sucesso. Cantou para o Papa, para 3 presidentes na Casa Branca e nunca abandonou as causas sociais. A última apresentação pública dela foi num concerto para arrecadar fundos para pesquisas da AIDS, em Nova York. Desde 2010, a cantora tinha câncer de pâncreas, doença que calou hoje, aos 76 anos, uma das maiores personalidades da história da música mundial. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Rosa Weber, presidente do TSE, decide ainda hoje se um único relator vai julgar o registro e os pedidos de impugnação de Lula. Os recursos contrários à candidatura do petista à presidência já chegam a 6. Lava Jato prende Edson Menezes, ex-presidente do Banco Prosper. Ele é acusado de pagar propina ao grupo de Sérgio Cabral, do MDB, no processo de leilão do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Vazamento de gás na Vila Mariana assusta moradores. O local é o mesmo onde 2 prédios estão interditados há 10 dias por riscos estruturais. Eduardo Cunha quer pagar multa da Lava Jato com dinheiro depositado em conta bloqueada na Suíça. O Ministério Público Federal é contra e diz que o dinheiro desviado pelo ex-presidente da Câmara deve ser devolvido ao Estado. Falta de emprego afeta quase 28 milhões de brasileiros. Os dados do IBGE apontam também que mais de 3 milhões procuram emprego há mais de 2 anos. E morre nos Estados Unidos a rainha do soul. A cantora Aretha Franklin é considerada uma das mais poderosas vozes da história da música. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, acompanhe uma entrevista com Eduardo Jorge, candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV.